Mateus capítulo 6, versículo 25. No meio do Sermão do Monte, o sermão mais famoso pregado por Jesus, ele fala bem assim: Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus ressalta naquele momento o que estava deixando aquelas pessoas ansiosas. Eles, por exemplo, não tinham geladeira. Então eles pensavam, poxa, como é que eu vou guardar essa comida? Ou até o pensamento de, poxa, será que eu vou ter comida até a próxima colheita? Ou até o fim dessa temporada? Isso era realmente algo que preocupava eles naquele momento. E para nós essa palavra de não se preocupe ou não andeis ansiosos também se aplica. Para nós, essa palavra de Deus nos convida a viver uma vida onde a gente não vai ficar oscilando entre pensamentos de ansiedade e pensamentos de medo. Aí na continuação desse texto, Jesus vai e faz uma pergunta, que é muito profunda. Ele vai e pergunta, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Aí eu te pergunto, por que você acha que Jesus fez essa pergunta? Pensa nisso. Cara, Jesus sendo Deus, então a gente pode concluir de que ele está fazendo essa pergunta não é porque ele não sabe a resposta. Ele faz essa pergunta para forçar a audiência dele a pensar, poxa, realmente, a vida é mais do que só necessidades básicas, do que só se preocupar com comida, do que só se preocupar com vestimenta. Ou até para pensar, poxa, se a gente estiver passando por um dia, um momento em que falte comida, isso não vai acabar com a gente. Não é isso que vai dar fim à nossa vida. Comida é muito importante? É muito importante. Mas a vida se resume a só isso? Não. A vida é igual à comida? Claro que não. Agora leve isso para você. A vida não é muito mais do que arrumar um emprego que pague bem? Do que arrumar um namorado ou uma namorada? Do que saber se você vai casar ou não? O que quer que seja que esteja te preocupando, Jesus não vai dizer, a vida não é mais do que isso? Com essas perguntas, o que Jesus está fazendo ali no texto é o que ele faz com a gente. Ele está forçando a audiência dele a analisar as coisas de uma perspectiva mais distante, sabe? Tentar enxergar as coisas de um outro ponto de vista, de uma perspectiva menos imediatista. Ele aos poucos vai levando a gente a chegar a essa conclusão. Poxa, é claro que a vida é muito mais do que só comida. É claro que a vida é muito mais do que só ganhar dinheiro. É claro que a vida é muito mais do que só preocupações do presente. Mas e se a vida é muito mais do que isso? Por que você perde tanto do seu tempo com essas coisas? Por que você gasta tanto do tempo ficando ansioso, ficando ansiosa? É comum a ansiedade aparecer na forma de uma pergunta bastante específica. E se? Vou te dizer que ela se alimenta do e se. E se eu não conseguir aquela promoção? E se o tratamento de câncer da minha mãe não der certo? E se eu ficar solteiro para sempre? E se? E se? Aí quando você vê, você tá lá abandonado fazendo esse monte de pergunta. E se? Mas o problema é que você nunca responde elas. Aí você fica lá, ai meu Deus, e se isso? E se aquilo? E se aquilo outro? Eu quero te encorajar a responder essa pergunta. E se eu ficar solteiro para sempre? E se? Então o quê? É só responder. E se o relacionamento que eu tô hoje não der certo? Responde. Se não der certo, então pode ser que eu arrume outra pessoa. Ou pode ser que eu fique solteiro. E se o tratamento de câncer não funcionar? Poxa, então minha mãe pode vir a falecer. Cara, isso é realmente péssimo. E isso é verdade. Mas a ansiedade, ela se alimenta da ignorância. Mas se a gente estiver disposto a enfrentar esses medos de frente, olhar eles nos olhos e enxergar eles pelo que eles realmente são, a gente vai conseguir reduzir muito esse incômodo que a ansiedade traz pra gente. Só pelo fato de conseguir responder essas perguntas. E pelo fato de que a gente vai aplicar aquilo que Jesus fala lá na frente. Porque essa equação ela é formada de 3 partes. A primeira é e se? A segunda é então eu. Isso pode se aplicar até nas coisas mais simples, quer ver? Por exemplo, e se meu carro quebrar e eu não tiver como pagar o conserto? Aí você responde, então eu vou ter que arrumar outra maneira de transporte. Sei que parece até meio bobo, né? Muito simples. Mas a verdade é que muitas pessoas ficam agarradas ali.
se colocam em determinadas situações, imaginam alguns cenários e aquilo gera uma ansiedade porque elas não conseguem ver uma resposta. E o fato delas pararem e se obrigarem a fazer esse exercício de responder, elas já conseguem visualizar que o cenário nem é tão complicado assim. E que às vezes a própria ansiedade de não ter essa resposta gera mais mal do que se isso realmente acontecesse. Então Jesus, de forma brilhante, fala isso. Cara, a vida é muito mais do que essas preocupações. O que ele faz isso, ele tenta minar o poder que a ansiedade gera na gente. Então Jesus nos dá a terceira e mais importante parte dessa equação. Então a primeira parte é, e se algo de ruim acontecer? Aí você responde, então eu... Mas aí vem a terceira parte, mas Deus vai. Então entende, e se, então eu, mas Deus vai. E se, então eu, mas Deus vai. Vou te dar um exemplo, usando a minha própria vida, com o exemplo mais doloroso que eu consigo pensar. E se a minha esposa morrer? Essa é a primeira. Aí a segunda parte é, então eu vou ter que cuidar dos meus filhos sozinho e provavelmente vou passar pela fase mais dolorosa da minha vida. Mas Deus vai me amparar, me acolher, me levantar e me carregar, porque a sua promessa diz de que Ele nunca vai me desamparar e que Ele vai estar comigo todos os dias. Então guarda isso para você. E se algo ruim acontecer, então eu vou responder, mas Deus vai estar comigo sempre. Vamos para você agora. E se você perder seu emprego? Então você provavelmente vai ter que fazer alguns ajustes, gastar menos, cortar algumas coisas, passar por um momento mais de aperto, mas Deus vai prover, te sustentar, cuidar de você, não vai te desamparar, vai prover todas as suas necessidades, porque essa é a sua promessa. Jesus ainda diz depois, vocês estão agindo como se vocês não tivessem um Deus no céu, como se vocês não tivessem um Pai Celestial. Vocês estão agindo como os pagãos, porque eles que se preocupam com essas coisas. Mas vocês não. Vocês têm um Pai no céu e que sabe que vocês precisam dessas coisas. Olha só. Ele não diz que é pra gente não se preocupar com essas coisas e que essas coisas não são importantes. Ele diz, vocês têm um Pai no céu que sabe que vocês precisam dessas coisas. Sabem que vocês precisam de comida, sabem que vocês precisam de alimento, e Ele promete que vai suprir essas coisas e que nada irá faltar. Mas aí o texto diz, não andem ansiosos por essas coisas. Busquem primeiro o teu reino e a tua justiça, ou seja, busquem as coisas do alto. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, e não por mérito de vocês, mas porque vocês têm um Pai no céu que olha para vocês e que supre todas as suas necessidades, muito além do que vocês podem pedir ou pensar.